Existe um segredo oculto nas palavras do Salmo 1, um código antigo que revela a chave para a prosperidade espiritual verdadeira, aquela que não depende do esforço desenfreado, mas da sintonia fina entre a consciência interna e a realidade externa. É uma jornada invisível, onde o real poder não está no que fazemos, mas na frequência em que vibramos. Imagine um despertar para uma nova percepção, onde o alinhamento com a verdade divina cria um caminho inevitável para o sucesso, não pela sorte ou merecimento, mas pela conexão profunda com a vibração do universo. Prepare-se para mergulhar num mistério que transforma a fé em ação e o pensamento vencedor em uma manifestação real e constante. Esta é uma revelação que muda para sempre o entendimento do que significa prosperar, dentro e fora de você. Há um mistério silencioso que rege toda a verdadeira prosperidade, a raiz. Enquanto muitos correm atrás de frutos, poucos percebem que é no oculto, no invisível, que tudo começa. A árvore plantada junto ao rio não escolheu seu lugar por acaso. Foi conduzida pela mão invisível da presença, que conhece os segredos do solo fértil. Prosperidade não é velocidade, é enraizamento. É na escuta interior, no silêncio, entre um pensamento e outro, que começa o despertar. O mundo ensina esforço, mas o Salmo 1 sussurra uma sabedoria mais antiga. Não é correndo que se chega, é permanecendo. O justo é como árvore, sua vibração está em constante alinhamento com a consciência divina, ainda que os ventos tentem dobrá-la. Ele não teme o deserto, porque conhece o valor da raiz que cresce em direção ao invisível. Cada oração é um tijolo dourado que sustenta sua estrutura interna, e é nesse lugar secreto que o recomeço se inicia. Ansiedade, crise de pânico, medo de falhar, são sintomas da falta de enraizamento. São frutos de quem tenta florescer fora da estação, impulsionado pela frequência do mundo e não pela vibração divina. A verdadeira transformação começa na decisão de permanecer. Permanecer na palavra, permanecer na comunhão, permanecer mesmo quando nada se move por fora. É nesse solo escondido que o rio da reconexão toca o coração. Essa prosperidade silenciosa não se compra nem se conquista, ela se cultiva. É um jardim escondido, onde a leitura da palavra se mistura com a meditação diária e a intimidade com Deus deixa marcas invisíveis, mas eternas. A árvore que dá fruto na estação certa não se distrai com a pressa alheia, pois ela ouve a escuta interior. Cada renúncia é uma semente que morre no escuro, mas carrega o destino do fruto que virá. Isso é treinamento vibracional, afinar-se com o invisível para que o visível se curve. Há um chamado para retornar ao jardim interior, onde o deleite na verdade se torna o maior prazer espiritual. É ali que a alma se alinha com o ritmo do rio e descobre que prosperidade não é conquista, mas consequência. E ainda que tudo pareça seco ao redor, aquele que está enraizado jamais será abalado. Mas esse caminho não é ensinado, é revelado, e começa com um simples passo: renunciar à pressa. E é nesse ponto que o Salmo 1 deixa de ser poema e se transforma em código. O que muitos leem como um poema bonito, poucos decifram como um mapa vibracional. O Salmo 1 não é um agrado religioso, é um código escondido entre palavras, traçado como destino para quem ousa viver em frequência com o invisível. Ele não promete bênçãos fáceis, mas desenha um caminho de escolhas, consciência e presença. Cada verso é uma pedra viva, alinhada ao solo fértil da coerência espiritual. A bem-aventurança não é acaso, é consequência de uma vida enraizada. Esse código não se ativa com rituais vazios, mas com fidelidade interna. O salmista revela que a prosperidade começa longe dos conselhos ímpios, longe da palha, do ruído, do vento que dispersa. Existe um chamado à transição, sair da superfície para mergulhar na vibração do justo. A meditação não é sugestão, é a chave. E o deleite, na verdade, não é emoção, é afinação espiritual com a eternidade. Viver esse salmo é decidir qual solo vai nutrir a sua semente. Palavras não transformam por si mesmas. É
A escuta interior, a escrita sincera e o confronto com a verdade que ativam o código. A frequência do justo é construída no invisível, cultivada na leitura da palavra e consolidada no silêncio fértil da intimidade com Deus. Tudo isso enquanto o mundo corre atrás de fórmulas de sucesso sem raiz. O justo, porém, permanece e floresce. Napoleon Hill escreveu sobre leis do sucesso, mas o salmista já falava sobre o prazer de quem medita dia e noite. O código está claro. Prospera aquele que alinha seu interior ao ritmo do céu. Não se trata de religiosidade, mas de vibração, de afinar o coração ao som da verdade que liberta. Há poder em recusar o caminho fácil, em escolher o confronto interior ao invés da distração. E a alma que obedece a esse fluxo começa a caminhar entre escolhas eternas. Não é um poema, é um portal. Cada palavra do Salmo 1 carrega um destino, uma promessa condicionada à permanência. Quem lê com os olhos do Espírito entende que há um jardim a ser replantado dentro de si. E para acessá-lo, será necessário abandonar o ruído da pressa, pois aquele que medita com desejo ardente não apenas lê, ele se transforma. Mas a próxima revelação nos mostra o que acontece com quem não espera o tempo da raiz. Existe um tipo de secura que não nasce da ausência de chuva, mas da impaciência da alma. O ímpio, no Salmo 1, é aquele que vive desconectado, guiado por impulsos, vozes externas e crises de pânico camufladas de produtividade. Ele corre de um lugar para o outro, tentando florescer fora da estação, alimentando a ansiedade com a ilusão do agora. Comparar-se tornou sua oração silenciosa. Mas a árvore, ao contrário, permanece. Comparar-se com o outro é arrancar a própria semente do solo antes da hora. Muitos abortam seus milagres por não suportarem o processo invisível. Querem fruto, mas não querem raiz. Desejam presença, mas fogem do silêncio. Vivem oscilando entre o desejo ardente e o medo de falhar, entre a frequência do espírito e a vibração da dúvida. O vento da comparação sopra forte, empurrando para longe aqueles que deveriam permanecer no jardim. E nessa fuga interior surgem sintomas: ansiedade disfarçada de eficiência, medo de fracassar travestido de ambição, fraude emocional por falta de intimidade com a verdade. O deserto cresce dentro, mesmo que por fora tudo pareça florido, mas o salmo sussurra: o justo espera, o justo se aquieta. A árvore não tem pressa, pois confia no tempo do rio. Ela não se compara ao que floresceu primeiro, nem desiste por estar apenas com folhas. Há um deleite secreto em saber que a estação certa virá e que cada escolha silenciosa de fidelidade é um tijolo dourado pavimentando seu destino. Esse prazer espiritual não pode ser fabricado. Ele brota da coerência entre alma e palavra. Enquanto o mundo acelera, o justo abranda o passo. Ele caminha com os olhos fechados ao ruído externo, mas atentos à escuta interior, porque sabe que o mais precioso não se mede em números, mas em raiz. E é esse estado interior que revelará no próximo passo porque é impossível enganar a terra onde se está plantado. Há um segredo que poucos ousam encarar. A realidade externa é apenas o eco daquilo que pulsa dentro de nós. Não são os feitos visíveis que definem a colheita, mas a vibração invisível que acompanha cada ação. O solo fértil não reconhece performance, reconhece presença. É a consciência divina que molda o jardim, não a aparência do jardineiro. A árvore frutífera cresce em silêncio, mas carrega um mundo por dentro. Você pode dizer as palavras certas, agir com disciplina, mas se por dentro existir secura interior, o fruto virá oco. Muitos carregam folhas verdes e sorrisos perfeitos, mas vivem tomados por medo de falhar, por crises de pânico escondidas em agendas lotadas. Há uma incoerência que ressoa como dissonância espiritual. Prosperidade sem enraizamento é como sombra sem corpo. O Salmo 1 não aponta o que fazer, mas onde estar. Plantado. A vibração com que você ora, escreve, decide e ama importa mais que o gesto em si. É por isso que replantar exige renúncia, abandonar o personagem e retornar à verdade nua da alma.
Cada ato nasce carregado de intenção, e o universo responde à vibração que o sustenta. Por isso, a oração deve brotar da escuta interior, não da performance. A raiz responde à coerência, não à intensidade. Ser justo não é ser perfeito, é ser inteiro. Agir em alinhamento com o que se crê, mesmo quando ninguém está vendo. Não é sobre ter respostas, mas sobre manter-se fiel durante o silêncio, o deserto, a espera. O Salmo 1 revela que a constância interior é o verdadeiro milagre. E essa constância não é talento, é fruto do confronto com a palavra e da prática diária da meditação. O que você carrega por dentro vibra mais alto do que qualquer palavra que diga. E essa frequência sutil é percebida pela vida como uma assinatura espiritual. É ela que define portas abertas, conexões profundas, caminhos de paz. Mas para que esse estado interior se torne verdadeiramente fértil, é preciso um passo além. Não apenas escutar a palavra, mas fundir-se com ela. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Há uma ilusão perigosa circulando entre os que buscam prosperidade, a de que a fé é passiva, uma espera vazia por milagres. Mas o Salmo 1 revela outro caminho, o da prática espiritual intencional, enraizada no deleite da verdade. Meditar dia e noite não é sobre repetir frases, mas sobre entrar numa frequência de consciência onde alma e palavra se tornam uma só. É um treinamento vibracional, silencioso, íntimo, radicalmente presente. A comunhão nasce quando o corpo aprende a escutar a vibração divina com prazer e não com peso. Napoleon Hill falava do desejo ardente, e aqui ele encontra sua versão espiritual, o deleite em meditar. A alma que se alinha com a verdade não busca recompensas, ela se sacia no próprio encontro. Não há mais fuga, não há crise de pânico diante do silêncio. Há permanência. É como se cada célula do ser aprendesse a vibrar em ressonância com o rio eterno da presença. O testemunho de Elias revela que quando o foco muda, tudo muda. No meio da secura, ele não foi alimentado por lógica, mas por escuta interior. Da mesma forma, quem vive em prática espiritual constante vê a ansiedade se curvar diante da confiança. A leitura da palavra se transforma em semente plantada num solo fértil, regada pela constância, aquecida pela fidelidade. A árvore cresce mesmo no deserto. Essa prática não é exibida nas redes, não é feita para aplauso. Ela é íntima, secreta, como a raiz que se afunda em silêncio. Oração escrita sincera, silêncio profundo. Tudo isso se torna parte da jornada de enraizamento. A alma, antes dispersa, começa a encontrar seu centro. E nesse centro mora o princípio da transformação. A mudança não vem de fora, mas da vibração interior que foi afinada com o divino. A espiritualidade exige presença, não pressa, e exige intenção, não distração. A palavra só frutifica quando encontra solo fértil, e esse solo é preparado no silêncio do cotidiano. É aí, nesse lugar de prática, que a transição começa a operar. Mas para mergulhar mais fundo nessa reconexão, será necessário, mais do que constância, será preciso inteireza. E esse é o chamado seguinte. Existe uma voz que ecoa no silêncio do coração, um chamado que muitos preferem ignorar. A busca pela inteireza. Não se trata apenas de partes isoladas, mas da harmonia sagrada entre alma, mente e corpo. A verdadeira prosperidade nasce quando esses elementos se alinham numa frequência única, onde o prazer espiritual deixa de ser um conceito e se torna uma realidade viva. A palavra revela esse encontro não como um ideal distante, mas como uma presença cotidiana, um rio eterno que flui em quem se entrega. Esse chamado convida à renúncia suave das máscaras e das fugas emocionais que cobrem o ser com palha seca. É um convite a aprofundar na escuta interior, onde a verdade aparece desnuda e o confronto se torna necessário. Mariana sentiu isso na pele. A revolta inicial contra o Salmo revelou a profundidade da sua secura interior. Mas a crise, quando acolhida com coragem, é semente plantada em solo fértil,
pronto para florescer em transformação. O caminho da inteireza é feito de pequenas escolhas constantes, que se alinham ao fluxo da vida e da graça. Fidelidade ao próprio processo, mesmo nas estações de espera e de secura, é o que fortalece as raízes da alma. A prática de meditação e oração deixa de ser um ritual e se transforma numa comunhão viva, um deleite sutil que alimenta a árvore interior. Essa espera, longe de ser passiva, é um treinamento vibracional para a paciência e a constância. Na jornada da alma, cada passo rumo à verdade desperta um nível mais profundo de consciência divina. É nesse espaço de intimidade com o divino que o ser encontra sua verdadeira frequência, a vibração que o conecta à fonte inesgotável. A presença torna-se natural, e o prazer espiritual cresce sem esforço. O caminho, ainda que tortuoso, se revela como uma dança entre o silêncio e o fruto, entre a raiz e o vento, numa comunhão que transcende a lógica humana. Este chamado à inteireza não é apenas espiritual, é visceral. Exige coragem para confrontar fraudes emocionais, para abandonar fugas e medos que alimentam a ansiedade e a crise de pânico. A reconexão com a verdade é um recomeço, um replantar da alma em solo fértil que acolhe cada sombra com amor e paciência. Assim, a transformação real começa a ganhar forma e a preparar terreno para o confronto profundo que virá. Mariana encarou o Salmo 1 como um espelho que refletia não o que ela queria ver, mas a seca que habitava em sua alma. A raiva que brotou foi o vento que sacudiu as folhas secas da árvore interior, revelando o que precisava ser replantado. O confronto com a palavra não é confortável. É um chamado ao despertar para a verdade oculta no silêncio. Quando a alma resiste, o processo começa a se desenrolar, exigindo renúncia e coragem para caminhar na escuridão. Nesse momento de crise, o medo de falhar e a ansiedade se tornam companheiros íntimos, testando a constância do coração. Mariana viu sua vida exposta, suas escolhas questionadas e a urgência de um recomeço que não pode ser apressado. A vibração interior muda quando a escuta profunda se transforma em ação, e a consciência divina se revela no simples ato de permanecer, mesmo quando tudo parece desmoronar. O segredo não está na aparência, mas na raiz que se fortalece, em meio à tempestade. O Salmo apresenta, então, um convite quase silencioso: abandonar o caminho fácil e buscar o alinhamento verdadeiro. Não há espaço para a fraude emocional ou para a fuga disfarçada de meditação ou oração vazia. É uma batalha contra a secura interior, onde cada tijolo dourado da alma deve ser assentado com fidelidade e paciência. A transformação surge como fruto da integridade que nasce no silêncio da espera e na prática sincera da palavra. Mariana aprendeu que a prosperidade não é um destino, mas um caminho constante, uma jornada de reconexão profunda com a fonte eterna. O rio da vida espiritual não se vê, mas se sente no afinar da frequência interior. Cada desafio, cada crise de pânico evitada, cada momento de silêncio e meditação são tijolos dourados que constroem a casa da alma. O replantar não é perda, mas convite para o recomeço, um processo sagrado que prepara a árvore para florescer. Esse confronto inicial é o portal para o verdadeiro caminho do justo, onde escolhas conscientes e coerência vibracional se tornam a norma. A presença divina não é alcançada pela pressa, mas pela espera fiel, pela escuta ativa e pelo deleite em cada pequeno passo. Mariana caminha agora para um novo estágio, onde a prática espiritual se intensifica e a transformação interior se aprofunda, abrindo espaço para a reconexão genuína com a vida. No sonho de Mariana, a árvore frondosa é mais do que um símbolo. É um convite para entender que a cura interior exige um replantar profundo. Não basta renovar as folhas ou adornar os galhos, é preciso descer até a raiz, ao solo fértil, onde o silêncio e a entrega sincera germinam a nova vida. O processo espiritual é uma travessia pelo deserto da espera, onde a paciência é um treinamento vibracional que afina a frequência da alma. O afastamento das redes sociais, por 30 dias, revela mais do que desconexão digital.
É um gesto de renúncia e alinhamento com a presença divina. Nesse silêncio, Mariana descobre a intimidade com o rio invisível que flui no seu interior, onde a leitura da palavra e a oração não são ritual, mas comunhão viva. Cada semente plantada precisa de solo fértil e constância para florescer, e a pressa só traz palha e secura. A reconexão com a essência exige aceitar o tempo do recomeço como parte da transição inevitável. A árvore não teme o vento que balança seus galhos, pois sabe que a raiz cresce em profundidade, enquanto a superfície parece parada. Mariana compreende que prosperidade verdadeira é fruto de escolha diária, de permanência firme, mesmo diante das crises e das dúvidas que tentam roubar a paz. O solo preparado com amor e silêncio é o campo onde a transformação floresce. Este é um chamado para abandonar a ilusão do crescimento rápido e abraçar o prazer espiritual que vem da constância e da fidelidade. Replantar é renunciar à velha história. É deixar morrer o que não serve mais, para que a nova vibração possa emergir. Cada tijolo dourado dessa construção interior representa um passo na direção do alinhamento com a verdade profunda, onde o desejo ardente encontra resposta na escuta interior. Assim, Mariana começa a entender que o processo não é linear nem imediato. É um jardim sagrado que cresce no tempo da meditação, da oração sincera e da escrita que revela o coração. A jornada do replantio é também um convite para enfrentar a ansiedade, o medo de falhar e as fraudes emocionais que secam a alma. É nesse terreno fértil, silencioso e fiel que a verdadeira prosperidade espiritual se revela em frutos abundantes. A meditação, muitas vezes confundida com fuga, esconde um poder silencioso de reconexão profunda. Não se trata de escapar da ansiedade ou do medo de falhar, mas de afinar a mente para a frequência divina que pulsa no silêncio interior. É um encontro íntimo, onde a vibração do espírito se alinha com o fluxo eterno do rio sagrado. Quem medita como filho não foge, mas abraça a comunhão com a presença viva que transforma o solo fértil da alma. Essa prática é um treinamento vibracional que exige constância e presença. Não um ritual mecânico, mas uma escrita sincera da alma que revela as fraudes emocionais e a secura interior. A meditação como encontro é um convite à escuta interior, um diálogo onde a verdade se manifesta como frutos que alimentam o coração cansado. O vento pode soprar forte, mas a raiz permanece firme na terra fértil, sustentada pela consciência divina. No silêncio, a ansiedade se dissolve e a crise de pânico perde força, pois o foco se desloca do externo para o centro sagrado, onde a paz reside. É nessa presença que o recomeço se torna possível, um replantar espiritual que responde ao desejo ardente de transformação e cura interior. A meditação revela que o verdadeiro caminho do justo não é escapismo, mas permanência, uma espera fiel que se torna vibracionalmente ativa. Muitos falham por tentar meditar como fuga, buscando apenas um alívio imediato para a mente inquieta. O chamado aqui é para um treino mais profundo, uma afinação que transcende o superficial e toca a raiz da existência. É como se o solo interno se abrisse para receber a semente da verdade, aquela que cresce lenta, firme e invisível, fortalecendo o indivíduo contra as tempestades da vida. Assim, a meditação torna-se uma comunhão, um deleite espiritual que transforma o sofrimento em paz e a dúvida em certeza. É a passagem do deserto, interior para o jardim onde a alma floresce, nutrida pelo rio da presença divina. O próximo passo é perceber que essa raiz cresce para baixo, longe dos olhos, e que a verdadeira prosperidade se esconde no invisível que sustenta toda a vida visível. A raiz que se aprofunda no solo fértil é a verdadeira sustentação da árvore que frutifica, invisível aos olhos apressados. Prosperidade espiritual não se mede por frutos rápidos ou visíveis, mas pelo enraizamento silencioso que acontece na intimidade do ser. O mundo busca o crescimento para cima, a evidência do sucesso, enquanto a essência se move na direção oposta, para as profundezas do solo sagrado. Nesse mergulho, o alinhamento com a frequência divina
permite que o indivíduo resista ao vento impetuoso da ansiedade e da pressa, permanecendo firme no solo fértil da presença. A raiz cresce no escuro, no silêncio, longe da luz do reconhecimento externo, ensinando que o verdadeiro poder está na constância e na espera. Essa construção invisível é feita de escolhas firmes, renúncia e meditação profunda. Cada tijolo dourado do destino é assentado na base da fé que não se mostra, mas que sustenta toda a estrutura da árvore próspera. É um recomeço que desafia a cultura do imediatismo, convidando a paciência e a cura interior. O jardim floresce lentamente, e o prazer espiritual nasce da harmonia entre corpo, alma e a palavra, cultivada com amor e coerência. A secura interior e a fraude emocional perdem terreno quando a raiz cresce forte e profunda, alimentada por um desejo ardente de comunhão e verdade. A transformação é invisível, mas sua força ressoa na vibração que se irradia para o mundo externo, modificando o caminho do justo e o curso do destino. Assim, o silêncio se torna a linguagem sagrada do crescimento. E é nesse ritmo lento, quase oculto, que a verdadeira prosperidade se revela. Não como fruto imediato, mas como promessa firme de uma vida alinhada, que prepara o espírito para a próxima etapa do caminho. A jornada continua, e o convite, a descoberta se intensifica. Há um prazer sutil e profundo, que nasce da comunhão com a vibração divina, um deleite que vai além do efêmero e do desejo comum. Esse prazer espiritual é o eixo que sustenta o alinhamento entre corpo, alma e espírito. E só pode ser sentido por quem permanece enraizado na presença. Não é uma emoção passageira, mas uma frequência constante, um estado de graça que transforma a existência. Quando o indivíduo sintoniza seu ser com essa vibração divina, cada momento se torna um recomeço, uma oportunidade para afinar a consciência e renunciar ao vazio da ansiedade e do medo. O prazer espiritual é o antídoto para a secura interior, uma cura que brota do silêncio da meditação e da oração sincera, florescendo no solo fértil da fé ativa e da leitura da palavra. A constância desse deleite revela o segredo de uma vida plena, onde o confronto com a verdade não é sofrimento, mas convite ao crescimento. A árvore que se alegra em seu próprio florescer não se abala com ventos contrários. Sua raiz é firme e profunda, nutrida por um desejo ardente de transformação e conexão verdadeira. Essa alegria interna reverbera em frutos que tocam o mundo. Este prazer é também um treinamento vibracional, um convite para permanecer em sintonia com a frequência divina, mesmo quando o deserto parece se estender ao redor. O caminho do justo não é marcado por esforço desesperado, mas pela fidelidade silenciosa que cultiva o jardim interior, onde a paz se faz presente e a comunhão é constante. Assim, esse prazer espiritual se revela como a chave para a prosperidade duradoura, uma chama que alimenta o recomeço e a permanência, abrindo portas para a última encruzilhada do caminho. No âmago do Salmo 1, repousa um chamado profundo. Não existe zona neutra na jornada espiritual, apenas a escolha entre enraizar-se ou ser levado pelo vento. O justo não é aquele que brilha às vistas, mas aquele que pulsa em frequência com a verdade, firme como uma árvore com raízes fincadas em solo fértil. A aparente secura ao redor não é sinal de abandono, mas de um processo invisível de transformação interna. É na coerência silenciosa da espera que a vibração divina se fortalece, resistindo às tempestades e à aridez do deserto emocional. Permanecer nesse caminho é um desafio de renúncia e constância, uma fidelidade que transcende o visível e confia na presença divina. Esse caminho rejeita o impulso de buscar resultados imediatos, pois sabe que a prosperidade espiritual é fruto de um alinhamento profundo entre alma, mente e espírito. Não se trata de esforço desenfreado, mas de uma comunhão sincera e constante com a palavra, que afina a consciência para a frequência do Criador. A ansiedade e a pressa são os inimigos silenciosos dessa jornada, capazes de arrancar as raízes antes mesmo que os frutos apareçam. Por isso, o justo escolhe a fidelidade ao solo fértil da verdade,
resistindo às ilusões da aparência e permanecendo na intimidade do silêncio e da oração. É um caminho de replantio e transformação, onde cada tijolo dourado do destino é colocado com paciência, e cada fruto nasce de uma escolha consciente de permanecer na verdade. A comunhão diária, a escrita sincera e a leitura da palavra são ferramentas para cultivar essa raiz invisível que alimenta o ser em meio ao deserto da dúvida e do medo. O justo não foge da crise, não sucumbe à fraude emocional, mas enfrenta o confronto com a palavra para que a cura interior floresça. Assim, o caminho se revela como uma meditação viva, uma afinação constante da alma à frequência divina que transcende o tempo e o espaço. Mesmo quando a secura interior parece esmagadora e o vento da dúvida sopra forte, o justo mantém o desejo ardente de transformação, consciente de que a verdadeira prosperidade é um prazer espiritual que nasce da intimidade com Deus. É um processo lento, um recomeço silencioso, onde o treinamento vibracional do espírito se impõe sobre o ruído do mundo. Cada momento de espera, cada pausa no silêncio, é um tijolo dourado erguido na construção da árvore que dará frutos eternos. Assim, o justo vive em constante reconexão, sabendo que o verdadeiro caminho não é uma linha reta, mas uma dança sagrada entre renúncia e entrega. No final das contas, o Salmo 1 não oferece atalhos, mas um convite para habitar a frequência da presença divina, para encontrar paz na espera e para deixar que a raiz da alma se fortaleça na comunhão diária. A caminhada do justo é um exercício de coerência, uma fidelidade que desafia as crises e transcende as aparências. Ao escolher permanecer no caminho, ele se torna co-criador consciente do próprio destino, alinhado com a frequência eterna do Criador. E é neste ponto de reencontro com a verdade profunda que surge o convite para uma nova jornada, um despertar para o poder da fé ativa e da vibração divina que transforma tudo. A revelação do Salmo 1 não é um simples convite, mas um chamado para mergulhar na frequência profunda da verdade divina. Viver esse versículo é cultivar raízes invisíveis que sustentam a alma nas tempestades. É experimentar o prazer espiritual de uma comunhão constante e firme. Quando alinhamos nossa vibração com essa consciência, a transformação deixa de ser promessa distante para se tornar realidade presente. Para sentir essa mudança, proponho um exercício simples. Ao iniciar e finalizar seu dia, dedique alguns minutos à oração ou meditação focada na frase "Sou árvore plantada junto ao ribeiro. Minha raiz está firme na verdade". Sinta cada palavra vibrar no seu interior, deixando que a paz e a presença preencham seu ser. Repita essa prática por pelo menos 7 dias, permitindo que o silêncio e a escuta interior revelem o caminho do justo e o alinhamento necessário para prosperar. A fidelidade a essa rotina é o tijolo dourado que constrói o jardim fértil da sua vida. Lembre-se, o segredo não está no esforço externo, mas na constância da alma que se mantém conectada à fonte divina, mesmo no deserto. E na secura, você é chamado a replantar, a despertar, a renunciar ao medo e abraçar a transformação profunda que Napoleon Hill e o Salmo 1 nos ensinam. Siga esse caminho com coragem e paciência, pois a verdadeira prosperidade é uma vibração constante que nasce da raiz invisível da sua intimidade com Deus. Sua jornada acaba de começar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.